Salve, meus amigos do B2B, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos voltando para a nossa temporada, na verdade, iniciando a nossa temporada de 2023, hoje com um convidado mais do que especial, inclusive que foi pego de surpresa. Meu irmão Rafael Portal já estava me devendo essa visita aqui no podcast e agora, para essa temporada de 2023, a gente vai gravar todos os podcasts aqui na produtora dele, então isso é uma vitória muito grande para a gente. O conteúdo vai chegar com uma qualidade riquíssima para vocês, para compartilharem, para aprenderem e para empreenderem também, é claro. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Porra, muito feliz com a tua presença, mesmo não tão com vontade assim, né? Mais com medo do que com vontade. Tô nervoso pela primeira vez. Olha, eu nunca vi o Rafa nervoso e o Rafa já fez trampo de... Se a gente já atingir só 10% das views que tu entrega por aí, Rafa, a gente já tá bem pra caramba aí no YouTube, né? Mano, é diferente agora quando a gente tá do lado daqui. Do lado Geralmente daqui, tô né? do lado de lá. E posso falar, acho que da minha vida, poucas vezes eu fiquei nervoso assim como eu tô agora. Não deixa a Amanda ver isso, que senão ela vai ficar enciumada, pô. Rafa, seguinte, esse ano, nessa temporada de 2023, a gente vai começar o podcast sempre com uma pergunta-chave. O pessoal já sabe que a gente não tem um roteiro aqui, né, no podcast. A gente faz muito aberto, que é justamente para tentar captar um máximo de verdade possível. Mas esse ano a gente vai começar com uma pergunta. E tu aproveita dentro dessa pergunta já para te apresentar também. O que foi que te trouxe até aqui? O que foi que fez tu ser o Rafael Portal que tu é hoje? Cara, teve um emaranhado de situações que eu acho que foram vivências da vida. O que eu posso falar? Tudo começou com uma brincadeira, mano. Eu nunca, na verdade, imaginei que eu ia trabalhar com o que eu trabalho, fazer o que eu faço. Só que eu sempre tive dentro de mim, que foi algo que meu pai me ensinou. O meu pai sempre me falava muito, que não importava o que eu fosse fazer, mas que eu fizesse com dedicação e bem feito. Porque, infelizmente, uma boa parte da minha vida eu acabei passando... iniciando o projeto e nunca terminava. Porque... eu acho que vem muito do nosso aprendizado. Eu aprendi que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que estudar. Só me falavam isso, mas nunca me davam um motivo. Então, eu acho que se hoje eu tô aqui, é porque eu trabalho também por um motivo. Sério? Então, hoje eu sou produtor audiovisual. Tem gente que fala fotógrafo, videomaker, o que for. Eu sempre estou envolvido em grandes projetos e eu procuro entregar para o público o que de fato eles querem consumir. Então, acho que esse é o principal trabalho que eu desenvolvo. Legal. É muito além de tu estar atrás de uma câmera. É poder transformar vidas, de fato, porque a minha vida transformou com isso. Porra, muito massa. Mas como foi que tu começaste? Quando eu comecei, cara, como é que eu posso... Se eu for pensar num linha do ponto tempo. assim, numa linha do tempo... Eu comecei com a TechPix. Sério? O que acontece? Caraca, velho. Eu andava de skate, né? Procurar meu nome aí. O meu nome, Rafael Portal, ficou forte por causa do skate. Legal. E foi que me deu confiança. Todo mundo, o Rafael Portal, Rafael Portal. Eu comecei a filmar minhas andadas de skate, brincava, eu gostava muito. Tipo, tu filmava o teu dia ali, teu corre no skate. Eu morei uma época no interior, em Tucuruí. E lá em Tucuruí... foi uma vida totalmente diferente. Meus pais foram trabalhar e aí eu jogava futebol como todo moleque. E aconteceram algumas situações, tive que parar de jogar, me desmotivei e conheci o skate. E aí naquela época ainda era VHS, tinha os vídeos de skate. Então o que eu aprendi de skate era filmagem, andar de skate na rua. E aí comecei... Muito street mesmo, assim. Comecei a filmar com uma TechPix que eu pegava escondida do meu tio, mano. Aí depois fui gravar no celular. E a qualidade era horrível, né? TechPix. Não, daquele jeitão. Tudo Minecraft, todo mundo quadradinho. E aí comecei a fazer vídeos. Fazia vídeos. Pra mim, eu gostava de ter aquilo, mostrar as minhas manobras. E quando foi um belo dia, a gente tava... Canando dos Carajás, produzindo um documentário com toda a trupe daqui que andava de skate. Caraca. Porque a gente ia desenvolver esse conteúdo. Mas até então, eu nunca... Tipo, alguém tinha chamado vocês? Como que foi? Sim, a Vale.
Caraca, top. A Vale com a Institucional, prefeitura né? de Canaã dos Carajás. Uhum. O amigo meu, o Augusto Formiga, que no skate me deu muita ajuda, junto com outras pessoas, do Sar, do Batman. Então, acabou que eu fui desenvolvendo esse lado, sempre pro skate, sempre me divertindo, mas nunca pensei em profissionalizar. E quando a gente tava fazendo esse documentário, foi que a minha ficha caiu. Eu falei, pô, eu já tô ficando adulto, tenho que procurar alguma coisa. Quantos anos isso? Acho que eu posso falar assim, eu tava com, na época, 22 anos mais ou menos. Mas eu já vinha produzindo conteúdo há anos. Bacana. Mas nada de maneira profissional, até porque eu não tinha câmera. Mas tu tava andando profissionalmente de skate? Não. Amador assim, dentro do skate tem algumas categorias que fica antes de chegar no profissional. Tem amador 1, amador 2. Sim. São 2 amadores. E eu já estava na categoria para me profissionalizar. Uhum. Todo mundo sonhava com que eu fosse profissional. E nunca foi meu sonho, porque o meu aprendizado com skate era o quê? Andar de skate, filmar e se divertir. Sim. Então foi assim que a filmagem estava entranhada em mim e eu nunca... Caraca, muito foda. E assim, o que é mais engraçado é que eu vejo muita gente falar que tem muito medo do hobby virar trabalho e não gostar mais do hobby. Sim, Que era no seu caso, por exemplo, o skate, né? era Assim, exatamente se isso. profissionalizasse, talvez fosse uma demanda muito grande, assim, e tu acabaria, pô, tendo uma certa aversão. Mas muito massa. Aí tu foi totalmente pro lado da filmagem, então, a partir disso. Foi. O que aconteceu que eu já tinha entrado na faculdade. Na época De eu quê? lembro, eu fiz ciência da computação. Fiz educação física também. Mas Ele ficava no limbo ali, entre o nerdola e o heterotop, né? exatamente. Mas nunca foi algo que eu fazia porque era eu que queria. Eu fazia porque meus pais, eles tinham uma perspectiva para mim. Só que não condizia com o que eu queria. Sim. Eu tava num processo de descobrimento, na verdade. Uhum. E aí, quando eu entendi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo que eu amava, foi que eu, de fato, comecei a investir. Eu só tinha uma bala. Falei, eu já desisti de muita coisa na minha vida, já escutei muita gente falando isso pra mim. Então, a partir desse momento, se eu tô decidindo fazer isso, eu vou fazer e vou fazer que dê certo. Não que eu precise provar pra alguém, porque eu preciso, na verdade, provar pra mim. Uhum. Porque muitas pessoas ficavam falando que eu começava e não finalizava, começava e não finalizava. Eu falei, não, então eu vou provar pra mim que eu não sou isso que as pessoas falam pra mim. Entendi. Que eram pessoas importantes, né? Sim. E como foi que tu descobriu que dava pra ganhar dinheiro com audiovisual? Cara, eu comecei, na verdade, primeiro fotografando, porque a gente não tinha condição de comprar equipamento. E aí, foi engraçado. O primeiro trampo veio do skate, foram indicação do skate. Uhum. Eu comprei minha câmera, parcelado de 5 vezes, dei entrada de 250. Eu falei, vou dar meu jeito de pagar isso aqui. Eu já sabia fotografar um pouco, mas não sabia nada de técnica, eu sabia fazer uma foto. Uhum. Era isso. Não sabia porque tinha ISO, velocidade, abertura, nada. E aí, no dia que eu comprei a câmera, eu acho que quando tu encaixa num caminho que tu tem que ir, as coisas funcionam natural. Uhum. Quando eu comprei a câmera, no dia seguinte, o Dudu, que eu falei, que foi um cara que me ajudou muito no skate, ele me ligou. Rafa, vi que tu tá fotografando. Tem uma confederação de basquete de cadeira de roda que precisa fotografar. Tu faz esse trampo? E na mesma hora eu falei, mano, faço. Nunca tinha fotografado, mas era uma oportunidade. Sim. E fui fotografar. Aí foi meu primeiro trampo, foi minha primeira frustração também, foi meu primeiro aprendizado e, como a gente fala no skate, depois que tu pega a primeira queda que tu vai definir se tu vai continuar fazendo aquilo ou não. Vai seguir ou não, né? E foi o que aconteceu. Fui, trampei, fotografei, fiz umas fotos boas, só que eu não sabia atender o público direito. Então, por exemplo, a gente fez as fotos, a menina subiu as fotos todas cruas pro site. No outro dia, mano, peguei uma peia, o cara falando, reclamando do meu trampo, não sei o quê. Uhum. E no final das contas era só uma comunicação de entregar a foto já editada para ela escolher as fotos, porque no processo que a gente tem é o quê? A gente faz a foto, o cliente escolhe e a gente edita para otimizar o tempo. Infelizmente eu não tinha experiência ainda. Sim. E aí não sabia que dava para ganhar dinheiro, mas naquela época eu lembro que eu cobrei foi R$600.
E aí, quando eu cobrei, o cara falou assim, cara, que massa. O antigo fotógrafo me cobrou 2.000. Aí, naquele momento, eu fiquei assim, A gente já conversou até sobre isso, né? mano, não Foi sabia. cobrança. Mas aí, fui trampando e aí eu fui, na verdade, pegando a maré dos trabalhos. Eu cobrava o quanto eu achava que era justo pra mim, dentro da realidade que eu tinha, não tendo muito conhecimento, e foi funcionando, cara. Muito boca a boca também. Fiz um trabalho de grávida e eu sempre fui muito honesto com os meus clientes. Fazendo um trabalho de gestante, falei pra ela, falei, já estudei tudo, sei como é que faz, mas eu nunca peguei um cliente. Então, tu pode ser a primeira. A gente faz, se tu achar legal, beleza, tu paga, mas pra mim vale mais essa experiência, porque eu preciso ter essa experiência pra atender outras pessoas. Tem um portfólio também, né? Mano, fizemos as fotos, ela ficou com todas as fotos. Fiz a minha primeira venda pela segunda vez para um único cliente. E eu fui começando a desenvolver o trabalho. Quando tava quase chegando em 1 ano ali de trampo, já tinha comprado moto, já estava entendendo sobre as coisas, já tinha trocado de câmera, já tinha meu setup em casa. Foi quando, de fato, as coisas começaram a funcionar. Me dedicando muito pro trabalho, sempre com aquele mesmo pensamento. Eu tenho que fazer acontecer. Que não tinha plano B, né? Não tinha plano B. E eu só tinha um plano A, que era fazer acontecer, e o meu plano A dentro do trabalho era comprar uma câmera para filmagem. Ou seja, eu passei 1 ano me sacrificando, fotografando, para de fato trabalhar com o que eu queria, que era filmagem. Caraca, e aí bizarro. tive que fazer um investimento alto para conseguir comprar câmera. Na época era lançamento, paguei horrores. Hoje a gente tem aí, sei lá, 4, 5 câmeras Caraca, mas muito foi foda. loucura, mano. Foi basicamente assim que eu entendi que dava para ganhar dinheiro com fotografia e filmagem. Pegando o sentimento das pessoas. Muito massa. E a gente dá pra tirar uma série de lições disso, né? Mas acho que a principal é que quando a gente não tem um plano B, a gente é obrigado a fazer o A dar certo. Com Porque certeza. não vai ter outra chance, né? Assim, obviamente que se der errado, a gente sempre vai dar um jeito pra consertar, mas quando a gente não tem um plano B, o plano A é a nossa vida, né? Então tem que fazer acontecer, muito foda. E a outra lição que fica muito grande pra mim é a questão de abdicar de algo que você quer muito por um espaço de tempo pra depois você usufruir daquilo. Sim. Então isso daí é muito foda também. E aí, quando foi que tu vieste de volta pra Belém? Pegando assim essa linha do tempo para explicar, eu fui pro interior com mais ou menos 8 anos. E aí eu voltei para Belém com 13. Ah, tá. Então lá foi que eu conheci o skate. Entendi. Mas o trampo já foi aqui em Belém. Entendi. Eu já tinha vivenciado uma série de situações com skate, porque o pessoal sempre me pressionava para ser profissional. Saí em revista nacional, fiz muitos vídeos, conheci muitos profissionais. Então eu tinha basicamente um network muito grande dentro do skate. Pra caminhar pro... E graças a Deus eu tenho esse network até hoje. E a galera acompanha meus trampos, isso que é bacana. Eu de fato ganhei amigos. E só que assim, a minha visão sempre foi diversão. Sim, diversão. O hobby, né? Então, acontecia muito isso, essa pressão profissional. Mas aí eu nunca fui por esse caminho, eu sempre fui pelo outro. Aí profissionalmente veio várias lições do skate, que foi andar, analisar, cair, levantar e fazer até funcionar. Então, tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E com muita análise, né? Porque o skate é bem complexo. Tipo assim, tu tem que aplicar a força certa, o teu corpo tem que estar na posição correta. Então, eu peguei, na verdade, isso do skate e apliquei na minha vida. Isso foi que me fez tornar quem eu sou, assim, vamos dizer. O esporte tem muito disso, né, cara? Puxa muita lição. Infelizmente, o skate é até bem marginalizado, mas eu posso falar que ele transformou minha vida dessa maneira. Então, eu vim nessa época, fui pra fora, voltei, e aí, quando eu fiquei de fato aqui em Belém, foi que eu tive essa virada aí, porque eu já tinha vivenciado tudo que o skate podia me proporcionar. Diversão, profissão, conhecia todo mundo, conheci o skate nacional, conheci referências mundiais. Caraca, foda. Mas pra mim sempre foi diversão.
diversão e diversão. E como que é a cena do skate aqui no Pará? Cara, é complexa. Assim, a gente teve profissionais muito bons, que têm história, que são as pontes para o Brasil inteiro, para todo mundo que quer andar de skate aqui em Belém. Só que eu acho que é mercado. Hoje eu tenho uma visão diferente. Antigamente, quando eu não trabalhava, né, que eu só vivia de skate, porque o skate me deu bolsa e tal, ajudou muito minha família isso, inclusive. Porra, muito bacana. Mais bolsa de estudo? bolsa de incentivo, era financeiro. Bacana. Eu lembro que o salário era 700 conto na época, eu recebia 900 e pouco de bolsa. Porra. Então ajudava muito. Eu me mantinha com essa grana, aí ajudava em casa, paguei meus estudos com essa grana. Caraca. Só que o que acontece? Vamos falar de mercado. Para que as coisas funcionem, tem que ter mercado. Uhum. E o mercado em Belém no skate é fraco. Uhum. Temos aí algumas lojas, mas a gente não tem um consumo volumoso para que, por exemplo, os empresários façam eventos e o skate continue rodando. Porque hoje eu imagino da seguinte maneira: tem evento, tem público, tem simpatizantes e assim o skate vai crescendo. Na época a gente só pensa, não tem campeonato, cabeça de atleta, não tem campeonato, Uhum. mas tem uma série de situações que envolve isso. E hoje, infelizmente, o skate aqui eu vejo muito como um hobby. Não temos pessoas que a gente possa falar assim, vão se dedicar para ser profissionais. Na minha época, as esperanças dos antigos profissionais era que eu e alguns amigos meus fossem profissional. Alcindo, Jadson, tinha uma galera do interior também que andava muito. E basicamente é assim, é hobby, mas a gente tem alguns incentivadores ainda. Entendi. Que depende disso, do skate aqui. Porra, massa. Daí tu te formou em quê? Eu não me formei, Não na formou. verdade eu estudei e no meio da faculdade foi quando eu decidi virar fotógrafo e largar tudo, porque eu queria ter minha independência, né? E como foi em casa isso? Mano, eu falo até hoje que minha mãe prefere que eu seja um atendente de consultório. Não falando que a profissão é ruim, mas eu nunca quis. Mas para ela, na construção, na cabeça dela, é que era um trabalho tranquilo, que eu ia estar sentado num escritóriozinho, no ar-condicionado. Uma vida pacata. Exatamente. E é de contramão com tudo. Totalmente diferente. Então, quando eu decidi, minha mãe não gostou, isso é óbvio. Mas o meu pai sempre falava, faz tudo com dedicação. E foi isso que eu fiz, não parei. E acho que hoje ela nunca reclamou assim comigo, mas ela nunca gostou. Sempre quis, ela queria outra coisa pra mim. Por ela eu seria professor de educação física, eu acho, posso afirmar assim. Pra ela essa seguir por esse caminho tava bom. Ela tem isso de estar num ambiente muito seguro. Estabilidade, né? E eu sempre falo, inclusive eu falo para todos os meus amigos, que a única coisa estável é a instabilidade, porque tu sabe que ela sempre vai estar entre altos e baixos. Sim, vai estar te puxando para um próximo nível, né? Sempre. Pô, isso é muito foda. E aí, beleza, tu te profissionalizou na fotografia, no audiovisual, e tu sempre focaste no institucional, assim, na PJ? Por incrível que pareça, não. Eu comecei com sentimento. Sempre entendi que no início eu conseguiria ganhar grana trabalhando com o sentimento das pessoas. Então eram eventos sociais, casamento, aniversário. O que me ajudou muito financeiramente falando foi aniversário de 1 ano. Eu ia no aniversário de 1 ano, aí lá tinha uma gestante, aí eu já fazia um ensaio de gestante, ou então já tinha um casal, e aí eu já ia fazer esse ensaio de noivo, enfim. A indicação, né? Aí eu entendi que grana eu iria ganhar com esses sentimentos, só que tu acabava, eu sempre falava que tu acabava casando junto com algum casal, ou aniversariando junto, porque
tu ia se envolvendo muito a fundo com a pessoa. Uhum. E aí eu entendi que se eu quisesse ganhar mais dinheiro, ir para um próximo nível ou bancar as coisas que eu queria profissionalmente falando, eu não iria conseguir ali, porque o ticket era baixo, Sim. porque eu precisava. Era muito trampo e o retorno não era tão alto. Exatamente. E aí eu comecei a investir em institucional, atender empresas. Inclusive, a primeira empresa que me deu uma oportunidade é um grande amigo nosso, que foi a Scarf. Sério mesmo? Fui massa. trabalhar eu acho que foi, não sei se foi a primeira ou se foi na segunda convenção deles. E aí lá eu gostei de me envolver, porque tinha a ver com o que eu trabalhava de sentimento, só que agora era um sentimento empresarial. Uhum. E aí já tava com uma outra visão da Uma parada. história de superação e tal, de construir, né? E era justamente o que eu queria pra minha vida. Sim. Então, eu fiquei muito feliz quando eu engatei com aquilo. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. E aí, teve que mudar toda a logística de trampo. Sim. Mas os equipamentos, no modo geral, mudam muito também? Não. Não, né? A gente tem esse mito, né? A gente fala que câmera... claro que equipamento vai mudar no sentido de te entregar um 4K, um 8K. Sim. Mas, no modo geral... a televisão que a gente tem em casa hoje, são poucas pessoas que têm TV 4K, então a gente não vai assistir um conteúdo produzido em 4K em 4K. Uhum. Tudo é 1920 por 1080, que é o que tu assiste na tela do teu celular, às vezes é até menor. Sim. Então, eu sempre acho que é comunicação. Como as pessoas vão te ver, como as pessoas vão interpretar aquilo que tu faz. Como vai chegar, né? E isso é um déficit muito grande em várias empresas. Tem empresas que estão fazendo histórias incríveis e a gente não sabe. E tem empresas que ainda não estão fazendo história, mas aparece a história dela como se fosse estrondoso. Uhum. E é isso que difere no trabalho. Uhum. Agora sim, equipamento ajuda. Mas quando tu entende que é essa comunicação, tu vai trabalhar em qualquer canto, independente do teu equipamento. Às vezes nem precisa ter equipamento para trabalhar. Também a questão das empresas é muito aquilo, né? Nem sempre o melhor produto é o que vende mais. Porque o mais importante é a distribuição, né? Exatamente. Então, como é que vai chegar para as pessoas? Como é que o público vai abraçar aquilo, aquele produto ou aquele serviço? Então, muito massa. E, pô, o seu André aí da Scarf é um cara, de fato, muito especial. Ele já passou por muita coisa e pô, tem muita lição de vida para deixar. E, assim, essa questão eu também trabalho muito com empresários, né? Hoje sou empresário também. Então, a gente se conecta muito com as histórias. Sim. Porque a transformação que aquela pessoa está passando, a gente está passando também. Então, entender de que forma que a gente pode agregar para melhorar aquilo. Por exemplo, no caso de vocês, no teu caso, a comunicação. Então, é muito mais importante, né? Porque tu precisa te aprofundar na história da empresa para entender como que aquela história tem que chegar até o consumidor, né? Às vezes as pessoas me procuram. Hoje nem tenho tanto disso, mas antigamente as pessoas vinham, quer fazer um vídeo. Uhum. Às vezes elas só querem saber o valor de um vídeo. E não é... Tipo, por isso que eu falo que eu não trabalho só fazendo vídeo. Aí eu chego, tá, qual o objetivo do vídeo? O que tu quer passar com ele? Porque eu vejo que a minha função é essa. É atingir com o meu vídeo o que aquela pessoa precisa. Então, tu vai ter que saber a história da empresa. Tu vai ter que, de fato, entrar em todas as áreas. Saber como funciona o financeiro. Sim. Como que aquele produto ajuda as pessoas. Ou o serviço. Para tu conseguir, através de uma outra comunicação que já não está acontecendo, entregar para o público. E, às vezes, até conscientizar que o público precisa daquele produto ou daquele serviço. Show. E como foi que tu conseguiu ganhar escala dentro da PJ, né? Dentro do institucional? Só por indicação. 100%. 100%. Eu lembro que eu comecei a fazer meu trampo, eu anunciava no RX. Sério? E aí, quando eu comecei a fazer trampo institucional, eu parei de precisar fazer marketing do meu trabalho. Ou seja, eu tô mais tempo dedicado em comunicar o trabalho das pessoas do que o meu próprio trabalho. Sim. Mas o meu trabalho não para, porque
eu desenvolvi uma coisa comigo, o making off. Para mim é muito importante o meu making off, porque como eu não passo tempo produzindo para mim, o making off é a única coisa que eu tenho para mostrar o trabalho que a gente desenvolve. Sim. E aí, às vezes, tem cliente que me procura e a primeira coisa que ele já pergunta, e o making off, quando a gente chega, por exemplo, no setup de gravação? Uhum. Porque ele já está familiarizado com aquilo. Sim. Então, basicamente, são indicações e indicações e indicações. Sempre procurando a fruta baixa, né? A fruta baixa é aquela que está mais perto ali da nossa mão. E muitas vezes a gente quer investir, gasta muito dinheiro para buscar aquele cliente que ainda não conhece a gente. Em contrapartida, o cliente que é satisfeito com o nosso trabalho, que é bem atendido, bem assessorado, ele certamente tem potencial para indicar outros clientes, sejam empresas ou seja pessoa física, né? Ele faz o nosso marketing natural. Exatamente. Outra coisa que eu até comento muito, estava conversando com um amigo que tem agência, né, de marketing digital, tava falando que as pessoas acham que marketing é Instagram, né? Marketing é marketing digital. Mas na prática o marketing é a comunicação voltada para venda, né? Para trazer alguém para o teu negócio. Então, não tem a ver diretamente só com rede social, não tem a ver diretamente só com uma ou outra plataforma. Então, o marketing é a forma como você vai chegar ali no cliente, né? Então, acho que, pô, isso é muito importante. E assim, e aí tu foste caminhando, faz quanto tempo que tu trabalha mais para essa parte do institucional? Tem uns 2 anos e meio, eu acho. Mais focado nisso, né? Comecei com fotografia, depois fui fazer vídeo de festa, ficava na noite, virava o meu sistema. De dia eu tava dormindo, de noite eu tava acordado, trampando. Então, quando eu de fato me dediquei no institucional, tem mais ou menos esses 2 anos e meio, eu comecei a ver as coisas funcionar de fato, assim, a ter uma vida, a escolher o que a gente pode fazer, escolher o trabalho, que antigamente a gente não podia escolher o trabalho. Sim. O que vinha a gente tinha que fazer. E Rafa, assim, quanto que tu acha que faz uma diferença financeira, assim, trabalhar para um institucional ou para, tipo, em menores proporções, assim, para pessoa física? Financeiramente falando? Tipo assim, em termos percentuais. Porque eu tô tentando linkar com aquela questão do Pareto, né? Que 80% dos nossos esforços, às vezes, acabam trazendo só 20% de resultado, enquanto que 20% de esforço pode estar trazendo 80% de resultado, né? Vamos falar de mercado. Uhum. Tu vai ter um cliente que vai te pagar R$500 e tu vai ter um cliente que vai te pagar R$5.000. Comparando, basicamente é isso. Entendi. Às vezes, para fazer um institucional, tu ganha... Às vezes não, é sempre, né? Tu ganha muito mais e trabalha muito menos. Por exemplo, vou comparar com as festas. Eu tinha que passar uma noite inteira numa festa, filmar, chegar com o público, gravar, quebrar esse gelo de... Por exemplo, tu chegava na festa, tu não conhece a menina, tu tem que gravar a menina dançando, tem que ser uma menina bonita, porque é o que os contratantes querem. Uhum. Voltar pra casa, editar o vídeo, no outro dia tem que estar pronto, pra tu ganhar R$300. Uhum. Aí tu passa uma manhã gravando, passa uma tarde gravando, sem ficar naquele perrengue de festa. Vai no outro dia, tu edita com calma. E aí tu vai ganhar R$3.000 pra fazer um vídeo. Uhum. São um vídeo, situações diferentes, grana totalmente, absurdamente mais alta. É entender aonde que tu te cabe, né? Assim, aonde tá o público de fato, né? E aí, eu acho que, no meu caso, eu não penso muito no dinheiro, né? O dinheiro é consequência desse teu trabalho. Mas eu penso na tua vivência. Qualidade de vida, né? Quanto que tu tá disposto a passar essa madrugada, ou tu tá em um ambiente... Por exemplo, a gente vai pra festa, tá todo mundo ali, viveu aquele momento, acabou, mano. Uhum. Aí o contratante vai e entrega aquele vídeo para ter uma outra festa. Mas quando tu vai pro trampo institucional, como a gente conversou, tem toda aquela energia de construção, de desenvolver. Então, isso também mexe muito. Então, para mim, eu não penso muito no financeiro. É absurdamente diferente, como eu te expliquei. Mas
eu acho que esse desenvolvimento é o que tu mais ganha, porque aí tu acaba sabendo desenvolver negócio, aprende sobre negócio, aí Muita visão, né? tu já sai da visão de videomaker Uhum. para uma visão de empresário. Que era justamente o que eu ia te perguntar agora, assim. Como que foi, na verdade, como que é esse processo de virada de chave? De ser um prestador de serviço para virar um empreendedor, um empresário? Porque eu imagino que, lógico, tu naturalmente foi empurrado para isso, mas não é algo que é fácil de fazer essa virada de chave, assim. Não, A mentalidade é muito diferente, inclusive. total. Eu imagino o seguinte, quando tu tá prestando serviço, eu ainda tava com aquela minha cabeça do plano A. Hoje, o plano A continua sendo o mesmo, de trabalhar com o que eu trabalho. Mas agora tem o plano B, o C, o D, porque tem pessoas que estão trabalhando comigo, tem contas a pagar, tem uma casa a nutrir. Uhum. Então, começa a ser mais cauteloso e estrategista. Sim. E o principal, que hoje, inclusive, muitos empresários ainda têm isso, que é largar um pouco de tu querer fazer tudo. Sim. Porque uma Delegar a empresa função. não é de um homem só. Uhum. E aí tu precisa ter braços de confiança. Sim. Então, a virada de chave tá aí. Pra mim, no caso, é tu entender o que teu público quer, saber entregar e o principal é desenvolver isso com outras pessoas. Uhum. Aí tu desenvolvendo isso com outras pessoas, tu vai criar braços e estrutura para tu ter um negócio e transformar, seja a vida do teu cliente ou da pessoa que tu ensinou uma nova profissão, por exemplo. Sim. Como foi meu caso, que já ensinei aí mais de 5 neguinhos a Bacana. trampar, e hoje cada um, foi algo que eu sempre falei, eu queria que cada um tivesse o seu trampo, Uhum. porque cada um ia ter a mudança de vida que quisesse. Uhum. E aí tem gente que faz festa, tem gente que faz foto, tem gente que faz tudo, tem gente que só trabalha comigo Muito e foda. vai levando. Muito foda. E assim, quando a gente entende que o nosso trabalho extrapola na vida das outras pessoas, né? Extravasa para outras pessoas, é muito bacana, realmente. Então a virada de chave tá aí, né? Criar processos, liderar pessoas, que é muito difícil, né? Muito difícil. Criar outros líderes também, né? Criar outras lideranças ali para tocar na tua ausência. Isso é difícil pra caramba. E qual tu acha que é o próximo passo, Rafa? Pra tua carreira, pra empresa? Convite a se pensar aí. É um convite a se pensar, porque eu passei esses últimos 5 anos plantando sem parar, mano. Foda. Não tive férias, não tive folga. E então agora que eu tô colhendo tudo que eu plantei. Então hoje, se eu for falar assim do próximo passo, eu pensei nesse passo há 2 anos atrás, que eu imaginava comigo, quando tiver com 5 anos de profissão, no caso eu iria ter 8. Quando eu tivesse 8 anos de profissão, eu não queria mais estar na câmera. Eu queria estar só fazendo network, entendendo o que as pessoas precisam e Uma entregando estratégia. isso. Uma Hoje, estratégia. graças a Deus, já está acontecendo. Uhum. E então, eu ainda vou planejar os próximos passos. Porque hoje já está acontecendo um sonho que, na verdade, eu só imaginava que poderia acontecer, mas não tinha noção que seria tão rápido. Muito bacana. Foda. Top isso daí. E assim, o que é mais bacana de ver é que pra gente crescer, a gente tem que viver num desequilíbrio. A gente precisa ser desequilibrado durante um tempo. E para uns esse tempo é maior, para outros esse tempo é menor. Depende do que tu tá querendo colher, né? Na prática depende disso. Só que eu acho que esse desequilíbrio ele precisa de um prazo de validade. Precisa. Porque se ele não tiver um prazo de validade, a tua vida vai ser 100% desequilibrada. Sim. Por exemplo, eu também nesses últimos entre 5 a 6 anos, desequilibrei muito na minha vida, desleixei muito da minha saúde, principalmente, né, para alcançar objetivos profissionais, principalmente, que eram assim sonhos muito grandes para mim, que eu também não imaginava alcançar, mas que graças a Deus estou colhendo isso e agora eu estou voltando a equilibrar esse lado. Um dos pontos que eu sempre tive comigo era o seguinte: eu vou fazer 6 anos com a minha namorada, agora noiva, né? E eu pensava assim, como é que eu vou casar tendo uma rotina
maluca dessa. Maluca. Se ela engravidar, eu vou ser pai e não vou conseguir ver meu filho, pô. Porque saio muito cedo de casa, chego tarde na maioria das vezes, não vou conseguir aproveitar. Ele vai ser criado ou só pela mãe ou pela mãe e por uma babá. Então, sim, eu acho que tudo precisa ter um prazo de validade, de fato, né? E quando a gente não se programa para isso, quando as coisas vão acontecendo muito atropeladas, eu consigo perceber casos de amigos, pessoas próximas, que às vezes não se planejou e acaba que uma coisa acontece em seguida da outra e você vai meio que adiando os seus sonhos, né? Sim. Tu vai adiando os teus sonhos pelo simples fato de não ter te organizado previamente. E assim, às vezes não é nenhuma questão de organização, é realmente pensar grande, né? Que as pessoas ou têm medo de pensar grande ou não o fazem mesmo, né? Às vezes até pensa grande, mas não trabalha para executar aquilo. Ou pensam até somente a curto prazo, né? Tem gente que acaba ficando acomodado nesse curto prazo. Sim. Por exemplo, lá atrás eu pensei, daqui a 5 anos eu quero não estar mais tanto atrás da câmera. Sim. Então eu trabalhei duro estando atrás da câmera para que eu não precisasse mais estar lá. E eu vi nesse processo pessoas que estão há muito tempo no mercado que não tiveram esse mesmo pensamento e automaticamente para elas chegarem a ficar menos tempo atrás da câmera vai demorar, porque não é sobre só trabalhar, mas é sobre pensar nesse longo prazo, né? Planejar, né? Planejar e executar. Só tá ali naquela mesma execução. Foi o que eu fiz na minha realidade de círculos de amigo. Quando eu percebi, inclusive eu admiro isso muito do nosso amigo, o Dedel, que ele tá em vários ciclos, que é o fato de eu estar ali naquele canto e eu observar em volta e entender, poxa, a realidade de geral aqui é uma. Essa realidade não é a que eu quero viver. Sim. Então eu vou batalhar para que eu não me acomode e fique nessa realidade. Sumir 1 ano para quando eu voltasse todo mundo me ver como referência naquele ciclo. Foda. Não porque eu queria ser referência, mas porque eu não queria viver aquilo. E aquilo impactou a vida dessas pessoas também, porque automaticamente elas viam que, pô, o Rafael mudou, então eu posso mudar. Sim. Ele estava aqui comigo, ele fazia as mesmas coisas que eu. Qual é a diferença entre eu e ele? Somente esse planejamento de futuro. Pensamento mais a longo prazo, né? Porque no final das contas a gente tem que planejar, não tem pra onde correr, mano. Muito foda. Tava relendo na verdade um livro muito bom que chama Psicologia Financeira, e hoje o trecho que eu li falava exatamente disso, que muitas vezes a gente vai sempre na busca da riqueza, sempre querendo mais financeiramente, sempre querendo um carro melhor, uma casa melhor, mas na prática, para que a gente tenha uma felicidade plena ou a nossa própria percepção de sucesso, o que a gente tem que buscar não é a riqueza, mas é a liberdade. Sim, a liberdade. Eu tenho uma coisa que eu falo com meu amigo, por exemplo. A gente fala, às vezes alguns chegam comigo e falam, pô, eu não tenho muita ideia. Eu falei, mano, o problema não tá que tu não tem ideia, mano. O problema tá na tua conta. Por quê? Como assim, mano? Porque quando o cara tá com uma conta vazia e preocupado em fazer trabalho, ele não pensa muito no trabalho. Ele pensa mais na grana que ele vai ganhar no trabalho. Na necessidade. Então não é sobre ser ou não criativo. É sobre justamente o teu psicológico estar equilibrado. Para algumas coisas a gente vai viver esse desequilíbrio, mas acima de tudo o teu psicológico tem que estar equilibrado para que tu desenvolva as coisas. Que aí quando tu tá com o dinheiro na conta, tu não tem essa história de que tu não é criativo. Tu pensa qualquer besteira e qualquer besteira se transforma numa coisa importante. Sim. Então rola muito disso também. Dentro da nossa área como videomaker, deve rolar em outras áreas, mas como eu falei, no início, por exemplo, eu tinha que fazer o que era preciso. Hoje eu posso planejar e conseguir planejar e construir com os meus clientes. Exatamente. Isso é muito foda. E essa questão da liberdade também anda muito junto ali da educação financeira, né? Porque, como tu falaste, abrir mão de um pouquinho hoje para muito mais lá na frente.
E o trato com o dinheiro é exatamente isso, pô. Quando a gente fala de poupar é abrir mão de consumir um pouco hoje para consumir muito melhor lá na frente. Porque aquilo vai te render provento, vai te render uma máquina melhor, vai te render melhores trabalhos que aquilo vai te proporcionar. Então, chegar num platô de poder escolher clientes e acho que acima de tudo, determinar em que momento tu vai trabalhar com aquilo que vai ser mais assertivo, faz uma diferença muito grande, que é posicionamento de mercado, né? Uma coisa que eu tenho comigo, tratando sobre essa liberdade. Por exemplo, se eu sou uma empresa de um homem só, eu não consigo desenvolver alguns trabalhos, porque eu vou precisar ter mãos e braços para trampar. E uma coisa que eu procuro muito eu passei muito tempo trabalhando assim, foi juntando um caixa para que esse caixa eu pudesse pagar as pessoas para trampar junto comigo. Assim eu conseguia ajudar amigos que estavam ao meu lado, que aprenderam profissão, e tá sempre pagando em dia. Sim. Tem empresas aqui grandes, muito grandes, que ganham muita grana e convidam essas pessoas para trampar, e às vezes demora com pagamento ou chora. Sim. Cara, a mesma liberdade que eu quero para mim, eu quero para as pessoas que trampam comigo. Claro. Eu penso muito nisso. E se eu consigo pagar logo, pagou, o cara vai trampar feliz, vai fazer as coisas certinho. Felicidade para ele, felicidade para mim, sim. Felicidade. E o trabalho entregue bem feito, né? Se tu não planejar isso, dificilmente tu vai conseguir essa confiança e esse feedback assim das pessoas que trabalham contigo. Se tu não proporcionar essa liberdade, isso faz uma diferença muito grande. Sim. Assim, Rafa, e hoje quem é a tua maior referência de vida? Os meus pais. Eu acho que minha família tudo se tratando de referência, para mim são as pessoas que estão ao meu lado. Eu pego a determinação de a força do outro, e eu vou construindo o meu ser. Sim. E esse ser vai se transformando no meu trabalho também. As referências, então, são meus amigos, a minha família. Nossa. Para mim, tá num ciclo de pessoas que eu consigo ver como referência, é tudo, cara. Isso é sinônimo de sucesso para mim também. Assim, poder caminhar em ciclos de pessoas que são inspiradoras nas suas áreas, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque tu sempre tá motivado a melhorar também, né? Sim. Eu acho que isso é algo que eu sempre trouxe comigo, não ter a vaidade de querer ser o melhor da mesa, querer ser o mais inteligente, sim, o mais esperto, porque quando a gente tá em locais que a gente sempre tá absorvendo algo, captando, isso faz uma diferença absurda, muito, muito grande mesmo. E assim, compartilho da mesma visão tua também, né? Minhas principais referências são meus pais também, pessoas próximas, e poder conviver com pessoas como tu, pô. Tu é um cara, pô, fora de série, assim, na tua área. A gente trabalha junto também na Audaz, né? E isso é bem bacana. Eu queria também te pedir, Rafa, já para finalizar, para deixar, assim, uma visão, não um conselho, mas uma visão para quem tá nesse caminho do audiovisual, para quem tá querendo virar essa chave de prestador para empresário. Acho que qual seria, assim, o principal pulo do gato, a principal dica que tu poderia deixar? Eu acredito que seja o que a gente acabou de falar. Tu criar amizades e conexão com pessoas que vão estar sempre te incentivando, te indicando, porque aonde tu tá, às vezes, nem é por onde tu quer chegar. E se tu continuar indo naquele caminho, tu vai sendo sugado, pelo menos na nossa área, tu vai sendo sugado de uma maneira que tu nunca vai pro caminho que tu quer ir. Então, tu tem que abdicar, como a gente iniciou a conversa, e vai pro mesmo rumo. Tu tem que abdicar de algumas coisas que tu tá fazendo para ir para planejamento. Aí tu planeja. Se eu tô na pessoa física e eu quero ir pra jurídica, não importa se tu vai ganhar menos, não importa quanto tu vai ter que trabalhar mais, mas tu tem que mergulhar e ir para ali
E se não forem te pagar, faz de graça para que tu consiga seguir em si no rumo que tu quer. Porque quando tu estiver no rumo que tu quer, novamente, aquilo vai te sugar. Então, o meu pensamento na nossa área é essa. É tu investir tanto teu tempo quanto teu talento pro rumo que tu queres ir. Trabalhar pro cliente certo, pro cliente errado, vai dar trabalho do mesmo jeito, só que tu vai estar tendo uma satisfação muito maior. Né? Às vezes dá mais trabalho tu trabalhar pro cliente errado do que tu trabalhar pro cliente certo. Sim. Porque ele vai consumir mais teu tempo, vai consumir mais teu criativo e financeiramente falando, às vezes não vai ter o retorno e tu vai ser frustrado com aquele trabalho. E o que é pior, porque aí tu vai estar trampando, ganhando o que tu não quer ganhar, fazendo um trabalho que tu não quer fazer. Hoje, todo trabalho que eu vou fazer, seja com grandes empresários ou pessoas pequenas, a gente já sabe, o trabalho vai ser tranquilo, leve e feliz. Porque eu sou um cara feliz quando tô trabalhando. Então, não importa, mano. O cliente mais sério que a gente tem, ele vai estar brincando, rindo comigo. Mas a gente é profissional. Show. A gente faz o que precisa ser feito e se diverte nesse processo. E a entrega é feita, né? Porra, perfeito, Rafa. Obrigado, irmão. Obrigado demais. Junto, mano. Muito foda. Valeu.